O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, enquanto Jesus subia para Jerusalém, ele tomou os 12 discípulos à parte e durante a caminhada disse-lhes: Eis que estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos sumos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos pagãos para zombarem dele, para flagelá-lo e crucificá-lo. Mas no terceiro dia ressuscitará. A mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: O que queres? Ela respondeu: Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. Jesus então respondeu-lhes: Não sabeis o que estás pedindo. Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas, e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Queridos irmãos e irmãs, prossigamos na nossa caminhada, desta caminhada quaresmal, em preparação para a celebração da Páscoa do Senhor. Somos chamados a caminhar como discípulos missionários de Jesus Cristo, num caminho que não é fácil. São muitos os obstáculos, as contrariedades, as provações, os inimigos visíveis e invisíveis, aqueles que tentam nos impedir de fazer esta caminhada com Cristo. O profeta Jeremias encontrou muita dificuldade para exercer, para cumprir a sua missão de profeta. Ele foi constituído como profeta para falar em nome de Deus, para convidar as pessoas, a partir das autoridades, a uma conversão, a viver uma vida nova, uma vida digna, fiéis a Deus, afastando a injustiça, afastando do seu coração os sentimentos maus, praticar o bem, praticar a justiça. Mas as pessoas não acolheram a mensagem de Jeremias, e ele foi perseguido
teve que fugir, teve até o desejo de morrer. Por isso ele suplica a Deus o socorro, a sua ajuda, para que ele não desanime na sua missão. E Jeremias continua na sua missão justamente porque ele tem a certeza, tem a convicção de que ele está cumprindo a vontade de Deus. Ele é profeta não por vontade própria, não pelo seu desejo. Ao contrário, ele nem queria ser profeta, porque ele sabia que iria encontrar muitos adversários, muitas dificuldades. No entanto, ele segue na certeza de que Deus está com ele. No momento da provação, da tribulação, ele tem a certeza de que Deus não o deixará sozinho. Nós também, na nossa missão, nós também, como cristãos, somos chamados a ser discípulos de Jesus, de anunciar, de testemunhar a sua palavra. E nós sabemos quantas dificuldades nós encontramos, talvez até mesmo dentro da nossa própria família encontramos oposição, aqueles que não aceitam, aqueles que criticam. No nosso local de trabalho, quantas vezes as pessoas até zombam de nós, mas nós não devemos de maneira alguma desanimar. Faz parte da nossa vida, se nós desejamos anunciar Jesus Cristo, se nós queremos ser coerentes com a nossa fé, nós vamos encontrar sempre adversários e até perseguições. Mas nós devemos confiar no Senhor. Ele está conosco, Ele não nos abandona, Ele é fiel à sua palavra. Não devemos de maneira alguma retribuir o mal com o mal. Não devemos agir como aqueles que não têm fé. Devemos dar o nosso testemunho de mansidão, de misericórdia e, sobretudo, de caridade. É isso que pode levar as pessoas a acreditar e a mudar de atitude. Foi assim que Jesus fez. E nós devemos seguir então o exemplo do nosso Mestre Jesus. Jesus está subindo para Jerusalém com os seus discípulos. Jerusalém será o ápice da missão de Jesus. Em Jerusalém que ele vai glorificar o Pai com a sua paixão e com a sua ressurreição. E os discípulos de Jesus caminham com ele. E Jesus vai ensinando os discípulos, instruindo-os sobre o significado da sua vida e da sua missão. Mas os discípulos ainda não compreenderam qual é de fato a missão de Jesus e a missão deles como discípulos de Jesus. Portanto, Jesus fala para os seus discípulos de modo muito claro o que é que vai acontecer com ele. Ele não está subindo para Jerusalém para tomar posse do seu reino. Ele não está subindo para Jerusalém para exercer um poder. Ele está indo para Jerusalém, onde ele vai entregar-se por amor de todos nas mãos daqueles que irão crucificá-lo.
Ele vai entregar a sua vida por amor. Vai entregar sua vida para que toda a humanidade obtenha por meio do seu sacrifício a reconciliação com o Pai. Portanto, a sua vida será um sacrifício. Ele diz muito claro que está subindo para Jerusalém. Ele vai ser entregue aos sumos sacerdotes, aos mestres da lei, que o condenarão à morte, o entregarão nas mãos dos pagãos, que irão zombar dele, irão flagelá-lo, irão crucificá-lo. Mas no terceiro dia ele vai ressuscitar. Fala que o final será a ressurreição, a vitória. Portanto, a sua caminhada em Jerusalém não vai terminar com a sua morte na cruz, mas vai terminar ou recomeçar com a sua ressurreição, com a sua vitória. Enquanto Jesus procura conscientizar os seus discípulos a respeito da sua vida, da sua missão, daquilo que vai acontecer com ele, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus querendo fazer um pedido. E Jesus pergunta o que é que ela quer, o que ela deseja. E ela faz o pedido: manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e outro à tua esquerda. A mãe quer sempre o melhor para os seus filhos. Por isso, ela pede um lugar de destaque para os seus 2 filhos. Ela imagina que Jesus irá tomar posse de um novo reino em Jerusalém. E ela quer que Jesus conceda os primeiros lugares aos seus 2 filhos, lugar de destaque. Portanto, ela pensa que o reino de Deus que Jesus está anunciando é um reino de poder. E Jesus responde: não sabeis o que estás pedindo? Por acaso eles poderão beber o cálice que eu vou beber? E eles então respondem: nós podemos sim beber. E Jesus diz: vocês vão beber sim do cálice que eu vou beber. Isto é, a dor, a paixão. Vocês irão também passar por essa situação, mas conceder lugar à minha direita, à minha esquerda, não compete a mim, compete ao Pai, que o preparou para aqueles que Ele escolheu. Então, Jesus nos ensina que o seu reino é de serviço, é de doação, não é de poder, não é de domínio. Nós que estamos na igreja, nós que somos discípulos de Jesus, podemos estar com Jesus e não compreender qual é a missão de Jesus e qual é a nossa missão. Podemos estar na igreja, sermos discípulos de Jesus e termos a mentalidade do mundo. Qual a mentalidade do mundo? Qual é a lógica do mundo? É a busca do poder, do domínio, sobrepor-se sobre os outros. Prestígio, a ganância, sem se preocupar com os seus irmãos. E nós podemos trazer essa mentalidade para dentro da igreja, da comunidade, do grupo ao qual nós pertencemos. E vemos atitudes egoístas, mesquinhas, de quem se apega ao cargo, ao poder. E isso vai gerar divisão, vai gerar intriga dentro da igreja, dentro do grupo. Então é necessário que nós tomemos
consciência da nossa missão, que nós devemos agir como Jesus agiu, que nós devemos servir, que nós devemos estar à disposição dos irmãos, dispostos até a sacrificar a nós mesmos para promover a paz, para promover a unidade, para promover a comunhão. Não sejamos, portanto, irmãos, mesquinhos neste sentido. Jesus nos diz: entre vós não seja assim, como no mundo, entre os chefes das nações que oprimem. Vocês não devem agir assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Façam como eu fiz, como estou fazendo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, para dar a sua vida em resgate de muitos. Aprender do próprio Jesus. Olhar como Ele fez, como Ele se doou, como Ele se entregou. E assim nós devemos imitá-lo, não nos deixando levar pelos nossos instintos, pelos nossos desejos, pela nossa busca de poder, afastando de nós a vaidade, buscando, acima de tudo, o serviço. O Papa Francisco, no Evangelii Gaudium, ou Alegria do Evangelho, ele fala de mundanismo espiritual. Ele diz que manifesta-se em muitos atitudes aparentemente opostas, mas com a mesma pretensão de dominar o espaço da igreja. Alguns ao cuidado exibicionista da liturgia, da doutrina, do prestígio da igreja, mas não se preocupam que o Evangelho adquira uma real inserção no povo fiel de Deus e nas necessidades concretas da história. Assim, a vida da igreja transforma-se em uma peça de museu, uma possessão de poucos. Não é para todos, mas para poucos, quando se tem essa mentalidade mesquinha. Em outros, o próprio mundanismo espiritual esconde-se por detrás de fascínio de poder, mostrar conquistas sociais e políticas, ou em uma vanglória ligada à gestão de assuntos práticos. E diz ainda, nesse contexto alimenta-se a vanglória de quantos se contentam com ter algum poder e preferem ser generais de exércitos derrotados, antes que simples soldados de um batalhão que continua a lutar. Portanto, não usemos da nossa fé ou do nome de Cristo para autopromoção, para obter vantagens, para obter lucros, para construir um reino pessoal, castelo pessoal, em nome da fé, em nome de Cristo. De maneira alguma. Peçamos a Jesus então, irmãos e irmãs, todos os dias a graça de servi-lo na pessoa dos irmãos, de afastar de nós a tentação de seguir a mentalidade do mundo, que nos fascine a mensagem do Evangelho, para que ele seja para nós a luz que nos guia, que nos orienta, para que nós possamos amar e servir. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.